garota sempre recebia chamadas de números desconhecidos, mas nunca as atendia. Um dia, ela chegou da escola e comentou com sua mãe sobre essas chamadas, e sua mãe a fez prometer que ela nunca iria atendê-las. Passaram-se alguns dias e o número privado começou a ligar sem parar. Cansada daquilo, a garota atendeu. Do outro lado da linha, uma voz disse: "Filha, finalmente te encontrei. Estou indo até você." A garota ficou desesperada e foi correndo contar para a mãe, que disse que as duas deveriam sair dali imediatamente. Elas entraram em uma picape vermelha e a mãe começou a dirigir. A mãe ligou o rádio e elas ouviram a notícia de que uma recém-nascida que havia sido sequestrada por uma falsa enfermeira há 13 anos havia finalmente sido encontrada e que ela deveria estar em uma picape vermelha. A garota assustada virou para a mulher e perguntou: "Quem é você?" A mulher então virou para o banco de trás e disse: "Você pode me chamar de mamãe." Uma garotinha estava brincando em seu quarto quando ouviu sua mãe chamá-la da cozinha. Ela então desceu as escadas para ir até a sua mãe, mas quando ela estava no corredor, a porta do armário embaixo da escada se abriu e uma mão a puxou para dentro. Era sua mãe. Ela então virou-se para a filha e sussurrou: "Não vá até a cozinha, eu também ouvi." E aí, quem você acha que estava na cozinha? Logo após a Segunda Guerra Mundial, onde havia pouco dinheiro e muita gente passava fome, uma jovem decidiu ajudar um homem cego que estava pelas ruas. Eles começaram a conversar e o homem perguntou se ela poderia entregar uma carta no endereço escrito no envelope. A casa da jovem ficava próxima ao local, então ela concordou. A mulher começou a andar para ir embora, quando olhou novamente o endereço e não conseguia distinguir se o número do local era um 4 ou um 9. Então ela virou-se em direção ao cego, porém ele corria entre as pessoas, sem seus óculos escuros e sem sua bengala, como se estivesse fugindo. Ela então resolveu ir até a polícia. Quando a polícia chegou ao local da carta, eles ficaram aterrorizados. 3 açougueiros estavam cortando carne humana e vendendo para as pessoas famintas. Ah, e sabe a carta que o falso cego deu à jovem? Estava escrito: "Este é o último que eu mando para vocês hoje." Você conhece o vídeo mais amaldiçoado da internet? O vídeo se chama The Grinfer e dizem que quem assiste ele passa por uma experiência de retenção da alma extremamente aterrorizante. Dizem que as pessoas que assistiram o vídeo foram encontradas sem vida em suas casas e que possuíam apenas uma coisa em comum: uma boneca estranha escondida em algum lugar dentro da casa da pessoa. E aí, você teria coragem de assistir esse vídeo? Você conhece a maldição da mansão Winchester? Sarah foi casada com William Winchester, cujo pai inventou o rifle Winchester, uma das armas mais famosas dos Estados Unidos e que acabou tirando a vida de milhares de pessoas. Sarah e William tiveram uma filha que faleceu 40 dias após seu nascimento. Pouco tempo depois, William também faleceu, deixando todo o seu império Winchester para Sarah. Foi aí que Sarah começou a sentir, ver e ouvir presenças sobrenaturais na casa. Ela foi atrás de um médium que disse para ela que ela estava sendo atormentada por todos os espíritos das pessoas que perderam suas vidas devido aos rifles Winchester e que sua família estava amaldiçoada. Foi aí que ela começou a construir vários cômodos aleatórios pela casa, transformando-a em um grande labirinto. Algumas portas dão para lugar nenhum e escadas acabam no teto. Ela construiu tantos cômodos para dar lar às almas que estavam perdidas e a perseguindo. E ela achava que se parasse de construir, ela morreria. E aí, você teria coragem de visitar a mansão Winchester? E é por isso que você não deve julgar pela aparência. Uma garota estava dirigindo de volta para casa. Já passava da meia-noite e chovia muito, e ela estava quase sem gasolina. Por sorte, ela viu um posto e uma loja de conveniência na estrada. Então, ela resolveu parar e encher o tanque. O posto estava aberto, mas totalmente deserto e bem velho. Como o carro já estava na reserva, ela não teve outra opção a não ser abastecer ali mesmo. Ao parar o carro, um homem alto e com várias cicatrizes no rosto corre em sua direção. O frentista coloca a gasolina para ela e ela abaixa o vidro para entregar o cartão de crédito. Ele pega o cartão da garota e corre para a loja de conveniência. O homem volta e diz que o cartão foi negado, então ela teria que o acompanhar. Então, ele corre de volta para dentro antes que ela pudesse respondê-lo. A garota até pensa em dirigir sem pagar, mas decide entrar atrás dele e resolver essa situação o mais rápido possível. Assim que ela entra na loja, o homem com cicatriz agarra seu braço e tenta falar com ela. Porém, ele tem a voz áspera e confusa, talvez pelo acidente que lhe causou as cicatrizes.
Ela fica cada vez mais desesperada e finalmente consegue se soltar daquele homem e correr de volta para seu carro. Ela começa a dirigir o mais rápido possível e, ao olhar no retrovisor, vê o homem gritando e gesticulando para que ela volte, mas ela continua dirigindo. Ela liga o rádio para tentar relaxar, mas vê algo se movendo no banco de trás. Quando olha no retrovisor, havia um homem atrás dela segurando o machado. Foi a última coisa que ela viu. O homem com cicatrizes estava tentando avisá-la. Um homem resolveu se hospedar em um hotel por algumas noites. Ele pegou a chave de seu quarto e a recepcionista o avisou que existia um quarto que ninguém deveria entrar. O homem estava muito cansado e foi direto para seu quarto sem se importar muito com aquilo. Porém, no dia seguinte, ele ficou curioso e foi ver o misterioso quarto proibido. Ele tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Então, ele começou a espiar pelo buraco da fechadura. Logo, ele viu uma mulher muito pálida e com a cabeça encostada contra a parede em frente à porta. Ele então resolveu que seria melhor voltar para seu quarto. Mas no outro dia, ele decidiu voltar e olhar pelo buraco da fechadura novamente, mas dessa vez, ele só conseguiu ver a cor vermelha. Dias depois, o homem, em conversa com a recepcionista, descobriu que há muitos anos atrás, um homem tinha tirado a vida de sua esposa naquele quarto misterioso e que seu fantasma passou a assombrá-lo. Ela disse que o fantasma era muito pálido, com a exceção de seus olhos, que eram vermelhos como sangue. Addison era uma mãe solteira que vivia em uma casa na Carolina do Sul, até que ela começou a notar alguns barulhos estranhos vindo do sótão e pregos caindo do teto. Addison e seus 2 filhos foram até o sótão para investigar, mas não encontraram nada. Mas ela tinha certeza de que tinha algo acontecendo. Um dia, Addison estava no seu quarto quando às 2:30 da manhã ela ouviu um barulho muito alto. Foi aí que ela teve certeza de que algo ou alguém estava lá. Então ela ligou e pediu para que seu sobrinho fosse dar uma olhada no sótão. E de repente, lá no cantinho, estava o ex-namorado de Addison, com quem ela namorou 12 anos antes. Ele morou lá por mais ou menos 2 semanas. Apenas 90 dias antes, ele tinha saído da prisão por ter roubado o carro dela. No sótão, ainda encontraram um buraco que ele fez para poder ver Addison em seu quarto. Porém, o homem conseguiu fugir e nunca mais foi encontrado. Quando eu era criança, entrei no meu quarto e dei de cara com uma menina japonesa usando colã de balé preto com listras laranjas. Ela estava parada em frente ao espelho, olhando de lado para mim. Olhei para trás e quando olhei de novo para a menina, ela tinha sumido. Gritei e saí correndo do quarto para contar para minha mãe. Ela tentou me acalmar e disse que aquilo era coisa da minha cabeça. Alguns anos depois, minha mãe me confessou que, antes de eu nascer, ela dava aulas de balé naquele cômodo e o uniforme preto e laranja era de uma menininha que tinha sido aluna dela e tinha falecido. Minha irmãzinha amava Barbies. Um dia, eu a encontrei no banheiro com todas as suas Barbies, fazendo-as flutuar de barriga para baixo na banheira. Achei aquilo bem estranho e perguntei para ela o que ela estava fazendo. Foi aí que ela me deu a resposta mais bizarra que eu já escutei. Ela disse: "O homem no guarda-roupas me disse que se eu não fizesse isso, seria a minha vez de nadar de barriga para baixo." E é por isso que você nunca deve se hospedar em lugares duvidosos. Em 2005, uma jovem que estava viajando sozinha decidiu parar para passar a noite. Ela viu um lugar chamado Mountain Top Motel, que parecia bem estranho, mas ela estava cansada, então ela decidiu que estava bom o suficiente. O recepcionista a olhou de cima a baixo de forma super desconfortável e perguntou se ela estava viajando sozinha. Ela ignorou a pergunta, pagou pelo quarto e saiu com as chaves. Quando ela chegou no quarto, tinha literalmente baratas em cima da cama dela. Então ela decidiu ir dormir no próprio carro no estacionamento. Por volta das 3 da manhã, ela acordou e viu que o recepcionista estava usando as próprias chaves para tentar entrar no quarto que ela supostamente deveria estar. Alguns minutos depois, ele saiu bravo do quarto, bateu a porta e foi em direção ao carro dela. Ela ficou aterrorizada e se escondeu embaixo do cobertor. O homem tentou abrir a porta do carro, mas não conseguiu e foi embora. Ela acelerou com o carro e ligou para sua amiga pedindo para ela pesquisar o endereço do motel para ela chamar a polícia. A amiga ficou em silêncio por um tempo e disse: "Esse motel fechou há 1 semana." Quando eu era criança, eu passei alguns dias na casa da minha avó. Uma noite, eu estava dormindo e precisei ir ao banheiro. Quando eu estava no corredor, passei pelo quarto de hóspedes e vi que tinha um quadro com a pintura de um rosto. Porém, a lâmpada estava queimada e eu não consegui ver muito bem. Na manhã seguinte, fui no quarto para ver a pintura novamente. Foi aí que eu vi que não era um quadro, mas sim uma janela.